Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rafael Balbi, psicólogo, doutor e mestre em psicologia. Eu ajudo os empresários a desenvolverem mais inteligência emocional e com isso potencializar os seus negócios e terem mais resultados. Eu hoje vou entrevistar Isabela Vidal, que é jornalista, tem quase 25 anos de telejornalismo e nós vamos falar sobre o que a câmera não capta na saúde mental. Isabela, seja bem-vindo, fica à vontade para se apresentar. Obrigada, doutor, é um prazer estar aqui, admiro muito o senhor como profissional e é um prazer estar aqui falando desse assunto que é tão importante nos dias de hoje, né, doutor? Com certeza. Queria que você falasse um pouquinho aí sobre como é que você vê esse tema, né, da saúde mental dentro do telejornalismo, para contextualizar antes da gente começar com as perguntas. Claro. Nossa, esse tema ele é muito importante. Eu estou na área há 25 anos, né, completo agora em 2025, e sempre trabalhando com telejornalismo, hard news mesmo, né, desde que eu comecei a minha formação. E é um jornal muito dinâmico, né, porque todo dia está no ar, você tem um deadline a cumprir. Eu fui repórter por 6 anos, somente em uma emissora, na outra emissora eu trabalhei 4, 5 anos. Fui chefe de reportagem por mais 8 anos, na verdade foram 6, outro 8, e hoje eu sou editora e apresentadora. Então, assim, essa correria de você acompanhar o que é notícia, o que é importante, o que é relevante para você levar ao vivo, né, no jornal, no fim do dia, realmente é muito corrida, a gente tem que estar muito atento, tem que estar com a atenção plena àquilo e tem que estar bem também, né, no lado emocional, porque a gente acaba se envolvendo com todas as informações, que nem sempre a notícia é boa, e é um desafio diário a gente conseguir estar bem, mesmo diante de tantos assuntos polêmicos. Excelente. Então, para a gente começar de uma forma mais familiar, eu ia falar amigável, mas não é familiar, né? Eu vou deixar você começar me perguntando. Você está acostumado, né, a entrevistar as pessoas, né? E eu estou acostumado a ser entrevistado. E aí depois a gente inverte. Tá. Eu passo a brincar de jornalista e de fazer as perguntas. Olha, eu confesso que é difícil estar do outro lado aqui. Mas é muito bom fazer a pergunta, que aí a gente pergunta ao especialista. Não é? Bom, então assim, é muito importante mais uma vez falar desse tema de saúde mental, porque tem muita gente que pode pensar que é bobeira, imaginar que você está com algum sentimento, uma sensação ruim, às vezes você vem de um dia a dia de trabalho difícil e presenciou uma cena. Então assim, eu gostaria de saber do senhor quais são os sintomas mais comuns de ansiedade e estresse que são relatados assim por nós jornalistas, né, especialmente após essas grandes coberturas de tragédias, de violência, e como que essa sobrecarga afeta essa cognição a longo prazo. Eu quero falar da ansiedade e do estresse, que ela é temporária. A pessoa está numa situação estressante, depois ela tem tempo para descansar e se recuperar. Tá? Esse é o estresse normal, natural, né? Está na rua, vai cobrir, por exemplo, um acidente de carro, né, de trânsito, ou até mesmo um ato violento, né, uma situação violenta. Aquilo ali é estressante. E é natural que a pessoa tenha sintomas relacionados com o estresse e a ansiedade. O estresse, ele é quase que um precursor da ansiedade, quando a gente fala de uma ansiedade patológica. Tá? E aí tem a mão suada, tem a taquicardia, tem a pressão do estômago, tem aquela sensação de calor. Tudo isso é natural, é normal. A pressão sobe, tá? Então, tudo isso aí, tensão muscular, tudo isso é natural dessa situação que ela é estressante, ok? O problema começa quando isso é sucessivo. Então, são várias situações estressantes que vão progressivamente. Então a pessoa, né, o jornalista está na rua, ele chega, por exemplo, né, no ambiente, no escritório lá, na redação, e ele tem outra pressão ali. Né? De entregar o resultado, né? O texto pronto e juntar Isso. tudo aquilo. Então, quando o jornalista passa por sucessivos momentos de pressão, né, de estressores, isso pode se acumular e esse estresse pode se tornar patológico. Porque se os sintomas param aí, né, até mesmo uma diarreia passageira,
né, um problema de pele, né, tem a acne por Mentira. estresse. Sério? Sério, né, acne por Olha. estresse. Então tudo isso aí pode gerar naturais sintomas por conta de uma coisa situacional. Mas vai durar quanto tempo? Vai durar algumas horas. Tá. Se começar a durar dias, Hum. aí já tem um sinalizador patológico. Aí pode ser um transtorno de estresse agudo, que pode se tornar um transtorno duradouro, como um TEPT, transtorno, né, de estresse pós-traumático. É aquela negação depois que a pessoa, eu não quero voltar para lá porque eu vou ver tal coisa? Pode estar relacionado com isso. Esse é um dos pontos, um dos sintomas. Mas aí já se torna algo que é patológico. E se isso está relacionado com o trabalho, aí vira burnout. Que eu acho que é até uma pergunta que você vai trazer. Sim. Lembrar que esse jornalista que está trabalhando com, né, essas notícias que são estressoras, ele ainda tem a vida pessoal dele para conciliar, que pode ser mais um estressor. Tem reações físicas naturais, né? A pessoa muda o apetite, tem dificuldade para dormir, mas são temporários. Isso não pode durar no tempo. Entendi. Agora, e a pessoa que sofre uma violência durante a cobertura da notícia? Estou fugindo do script, tá? Sim, tudo bem, não, faz parte. Porque o senhor foi contando, né, explicando os sintomas, e eu lembrei de algumas situações. Uma em que eu vivi e outras que colegas viveram. Que quando você vai num ambiente que é violento, um bairro que está com toque de recolher, porque a gente faz todas as coberturas, notícias policiais, é o factual do dia. E às vezes a equipe de reportagem, ela nem é o alvo, mas por estar no ambiente, ela acaba sendo atingida. Sim. Um colega que leva uma pedrada, Sim. alguém que tem uma arma apontada para ele, né? E como perceber e como se blindar dessa situação, porque você viveu aquilo, e como que a gente deve perceber quando que é passageiro ou não? Excelente. E esses sintomas que eu falei, eles podem ser temporários, tá? Vai durar algumas horas ou até alguns dias. Passou ali de 2 semanas, acende um alerta, tá? Aquela situação começa a vir muitas vezes na memória. Você tem flashback daquilo, né? Você tem a sensação de que está letárgico, é um outro sinalizador. Tem outros sintomas relacionados com esse estresse agudo. Lógico que isso está relacionado com um acidente de trabalho, né? Tem que lembrar que ele estava numa situação de trabalho e sofreu um acidente, né? Não foi porque ele quis, né? Ele estava trabalhando, tem que lembrar disso também, né? Aí tem as questões legais relacionadas, né, à saúde do trabalhador. Tem que lembrar disso. Mas lembrar que isso também tem tratamento. Às vezes não é algo muito intenso, mas é constante. Então toda semana ele sofre uma ameaça. Toda semana ele é repudiado, é desqualificado naquele ambiente que ele está cobrindo a notícia. Volta e meia a gente é xingado. Não mandei você vir aqui, volta. Entendeu? Então, quando isso, mesmo que de forma moderada, é constante, pode gerar transtorno mental. Entendi. Até mesmo coletar a notícia, né? Ouvir a vítima, né? Ver o resultado do acidente, né? Ver o resultado da agressão. Isso, quando é constante, pode sim virar um TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. É um transtorno mental e tem tratamento. E está previsto, né, que isso aconteça, né? Já tem a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela já reconhece que esse é um tipo de trabalho que pode acontecer. O policial, por exemplo, que coleta a informação da vítima, se ele ouve isso de forma recorrente, assim como o telejornalista, ele pode sofrer de TEPT também, que é diferente da pessoa que assiste a notícia na televisão. Essa pessoa, ela não tem risco. É bem diferente. Ela desliga se ela Exatamente. quiser, troca de canal. Não é o trabalho dela assistir TV. Não é obrigada a fazer um texto sobre aquilo. Não é obrigado, exato. Porque assim, o jornalista, só para também contextualizar, a gente lê a ocorrência toda. Então a gente, né, num caso de uma notícia policial, a gente vivencia, a gente vê todos os detalhes. Eu me lembrei de um caso de uma criança, um menininho, se eu não me engano, tinha 4 ou 5 anos, chamado Jorge, que foi violentado e morto pelo próprio pai.
E nesse dia eu estava de plantão o dia inteiro, como editora e apresentadora, e eu tive que ler a ocorrência. E aí você vai vendo aquela violência, e por uma questão até de empatia, eu acho que é natural, a gente vai imaginando aquela situação, e eu cumpri o meu papel, mas quando eu cheguei em casa, eu só queria ficar deitada, eu chorei, eu fiquei preocupada com a criança, sabe? Rezei por ela. E é muito difícil a gente ver isso. Imagina eu que só li a ocorrência, quando a gente vai no local e entrevista e ouve aquele relato, realmente é assim, de doer o coração às vezes, claro, né? Um familiar que perdeu essa criança, né? A tia, a avó, a mãe. Sim. Né? Você ouvir esse relato dos familiares é muito doloroso, sem dúvida. Doloroso. Isso pode sim gerar um trauma. Existem técnicas específicas para serem utilizadas nesses casos, né? Você como jornalista que foi lá cobrir a notícia e você teve emoções negativas por conta de um fato que está fora do seu controle. Você pode usar técnicas psicológicas para lidar com isso. Entendi. Tem técnica para isso. Né? Assim como o policial que está lá. Então tem técnica para isso. Como lidar com essa emoção negativa. Entende? Sim. Aí a diferença então, doutor, entre esse estresse do dia a dia que o senhor relatou e para virar um burnout, né? Nesse contexto jornalístico e também juntando aí, né? A questão da desvalorização profissional. Esse é um fator-chave nesse diagnóstico? Faz todo sentido, né? Se juntar tudo é possível sim que... A gente vai falar, na época que criaram o termo, né? Burnout, a ideia era o estresse por conta do trabalho. Não tem o estresse por conta de outras questões que não eram trabalho. Só que o que foi percebido? Que existe a doença mental ocupacional. Então, a ideia de burnout hoje é justamente qualquer transtorno mental em função do trabalho. E lembrar que, assim, das 10 doenças que mais afastam as pessoas do trabalho, a doença mental, ela está entre as 5. Né? Então, metade das 10 primeiras é doença mental. Vivemos, assim, tempos em que o trabalho está adoecendo cada vez mais. Tanto é que existe aí normatizações, né, para serem colocadas em prática para proteger o trabalhador de doença mental no trabalho. E a culpa não é do trabalhador, né, é da gestão. Quem controla aquele trabalho ali, ele tem que identificar riscos que possam gerar doença mental, inclusive no trabalho do jornalista. Pessoa que está cobrindo notícias que potencialmente podem gerar, né, doença mental. Então, quando a pessoa passa por esses sintomas que são passageiros, como eu falei aí, uma mão, um pé frio, dor no estômago, né, uma pressão no estômago, boca seca, tensão muscular, às vezes dá um aperto na mandíbula, né, a pessoa vai dormir, ela percebe que a mandíbula está pressionada, até por conta da tensão. Bruxismo. Né? É o bruxismo. Né? O bruxismo é quando há um ranger de dentes ou uma pressão que estraga os dentes. O dentista, ele identifica isso com facilidade. Ele olha, opa, isso aqui é pressão, né, na arcada dentária ou bruxismo. O bruxismo é quando o dente raspa um no outro. Né? São sinais. Agora, quando chega no ponto do bruxismo, provavelmente já tem questões de ansiedade instaladas. E aí precisa também do tratamento psicológico, né? Normalmente começa com uma tensão na mandíbula. A pessoa percebe isso. Ou ela acorda com a mandíbula doendo, tensa, né? Dor de cabeça tem relação com tensão muscular. Né? Tanto é que tem gente que toma um relaxante muscular por causa da dor de cabeça e resolve, porque a dor de cabeça normalmente está ligada à tensão muscular. Tudo isso aí é passageiro, até mudança de apetite, isso é passageiro. Agora, quando isso aí persiste, se torna recorrente, aí a gente tem uma preocupação. E aí começam a surgir outros sintomas que são patológicos, que estão mais ligados à ansiedade, como o nervosismo, tanto de medo quanto de raiva, a irritabilidade. A pessoa começa a se assustar com facilidade. A taquicardia dela dura muito tempo. Começa a ter uma respiração ofegante sem motivo, né? Uma sensação de calor constante, também sem motivo. Isso aí já tem um sinal de que tem uma ansiedade patológica. Se esses sintomas estão relacionados com o trabalho, aí a gente tem um burnout, né? Que são sintomas de estresse e ansiedade ligados ao trabalho. E como que é esse tratamento, geralmente? Porque todo mundo fala, eu estou sentindo alguma coisa, vai no psicólogo e no psiquiatra. É um trabalho em conjunto? Pode ser.
Tá? Dependendo da gravidade e dependendo do caso, pode ser só o psicólogo, pode ser só o psiquiatra. Em alguns casos um pouco mais graves, normalmente moderados ou graves, precisa aí da combinação dos dois. A medicação, mesmo que em doses iniciais, né, doses pequenas, com o psiquiatra, e precisa da intervenção do psicólogo. A intervenção do psicólogo nada mais é que um treino de habilidades. O cliente vai para poder treinar habilidades psicológicas, desenvolver, né? Tem gente que fala assim, o psicólogo vai querer mudar a minha cabeça. Não, o psicólogo não quer mudar a cabeça de ninguém. Tem gente que fala isso mesmo. Sua cabeça já está feita. Você já está com problema, se você não resolver, vai fazer como? Já está feita, o psicólogo não vai mudar a sua cabeça. Ele vai desenvolver em você habilidades para lidar com os problemas que a vida te proporcionou, que muitas vezes estão fora do seu controle. Faz sentido? Faz. E aí eu queria até aproveitar e fazer uma pergunta, doutor, que eu ouço de algumas pessoas que falam assim, eu vou ter que tomar remédio, já querem me colocar um remédio, esse remédio vai me deixar viciado. Tem também um tabu em cima disso, né? Tem um tabu. A maioria das medicações que os psiquiatras prescrevem, elas não causam dependência. E é engraçado que as medicações que não causam dependência são as medicações que os pacientes mais se preocupam. Como assim? As que causam dependência, Como assim? eles não se preocupam. Não, e toma remédio sim, sozinho, por conta própria. Exatamente. E esse que é o perigo, né? As medicações que mais viciam são as medicações que menos os pacientes têm preocupação de usar. Mas dá para explicar isso, doutor? Dá para explicar, né? Isso é um efeito psicológico, porque a medicação que causa dependência, em geral, ela causa uma sensação de alívio imediato, uma sensação de tranquilidade, de relaxamento imediato. E essa sensação imediata é que causa a dependência. Entendi. A medicação que demora para fazer efeito, o paciente começa a usar, daqui a 2 semanas ele começa a ter os primeiros retornos da medicação, melhora. A primeira semana é ruim, muitas vezes não tem resultado nenhum, só tem efeito colateral. Aí ele vai achar, essa medicação é ruim, essa que vai causar... Mas essa é a que não causa. É assim mesmo. Essa é a que não causa. Essa é que é fácil de tirar depois. Né? Então, quando o psiquiatra fala, olha, você começa a tomar, daqui a 15 dias você volta, é porque vai demorar para começar a fazer efeito. O corpo ele vai eliminando a medicação, você vai tomando aos poucos e o corpo vai acumulando até chegar na dose terapêutica. Por isso que ela demora para fazer. E há uma adaptação cerebral também, né? Os circuitos cerebrais, eles se modificam, eles se adaptam à medicação que o cliente está tomando e à medida que há essa adaptação, começa a ter o resultado que o psiquiatra deseja. Então, quando o psiquiatra fala, isso vai demorar para fazer efeito, essa medicação é segura com relação à questão da dependência. Né? Então, a pessoa não precisa se preocupar. Aí quando ele fala, se você sentir ansiedade, toma isso aqui. Essa aí que vai causar dependência, ou pode causar, ou é potencialmente causadora de dependência. São as medicações que têm a tarja preta. Essas aí que tem que ter a preocupação. Só que aí vem outro problema, né? Que a pessoa quer tomar o remédio e depois abandona também a terapia, né? Porque é a parte essencial do tratamento? Sim. Com o psicólogo? Sim. A pessoa sofreu uma situação de violência, ou ela presenciou, que é isso que você está contando aí, muito estressante, desenvolveu, por exemplo, o transtorno de estresse pós-traumático. Normalmente, o psiquiatra ele vai entrar com um antidepressivo, tá? Então, vamos dizer que fazer um paralelo aqui, a pessoa quebrou o pé, sofreu uma situação de estresse, né? Estresse ósseo, e houve, né, um rompimento do osso, né? Psicologicamente, ela passou por uma situação de estresse e ela quebrou psicologicamente. A medicação é a muleta. A muleta ajuda o paciente com o pé quebrado a andar, mas não conserta o pé quebrado. O resultado é rápido, 2 semanas ele já sente a melhora com a medicação. No caso da muleta, de imediato, ele coloca debaixo do braço ali e já consegue andar. Só que o que conserta o pé quebrado ali? É o gesso, é a bota, talvez a cirurgia, dependendo, né, da situação. E o que vai demorar, né? O resultado vai demorar. Demora para tirar o gesso, demora para tirar a bota, demora para tirar os pinos da cirurgia. E a terapia demora também. Né? Numa situação dessa, no mínimo 12 sessões. Pensando numa situação dessa, no mínimo 12 sessões. Então, é igual o paciente tirar a bota no meio do tratamento.
o médico falou, ó, são 2 meses de bota, tira com 1 mês. Pode piorar o problema. Entendi. Né? Tira os pinos é para ficar 3 meses de pino, tira com 1 mês e meio. Né? Ou seja, abandonou a terapia com 6 sessões. Ele não vai ter um resultado significativo. E aí, às vezes, não dá nem para reclamar com o profissional. Ah, o que você fez não resolveu. Mas você também não fez o mínimo. Tomou só metade da cartela de antibiótico. O problema pode até piorar. Então, tem uma indicação mínima de sessões para cada problema. Entendi. Já que a gente fugiu do script, eu posso fazer mais uma pergunta? Faz. Sobre o tratamento. Excelente. Vai me lembrando Ótimo. situações de amigos que vão conversando comigo sobre esse assunto, já que a gente está tendo a oportunidade. Tem gente que fala assim, querendo que faça sessões com o psicólogo, mas achando que ele vai te dar a resposta do que fazer. Excelente. Como que funciona assim na terapia? Excelente. O psicólogo, ele é o cara que liga a lanterna. O paciente, ele chega no escuro. Ele fala assim, ó, estou no escuro aqui. Você me mostra o caminho? Não, não vou mostrar o caminho, eu vou acender a lanterna. Quem vai escolher o caminho é você. Eu vou te ensinar a acender a lanterna. Eu vou te ensinar a achar pilha para colocar na sua lanterna. Como que seria isso? O processo é esse. Né? Metaforicamente, o processo é esse. O cliente, ele já tem tudo que ele precisa para ter uma vida rica de sentido e significado. Quando eu falo cliente, é pelo menos adolescente, adulto. Tá? A criança não tem isso desenvolvido ainda, mas o adulto tem bem desenvolvido. E o problema é que ele não enxerga isso. Ele não aprendeu. Ele não aprendeu a ter clareza do que é valioso para ele na vida dele. E aí ele tem dificuldade para tomar decisões. Esse é um ponto. Segundo ponto, ele não aprendeu a lidar com as emoções negativas. Por exemplo, do caso que você trouxe. Não é exclusivo do jornalista passar por situações difíceis no trabalho. Né? Por exemplo, eu trabalhei num CAPS 3, um CAPS que os pacientes eles ficam em períodos longos, né, de até 15 dias, acolhidos lá, em situação de acolhimento. E um dos pacientes estava acolhido, ele teve um surto psicótico e virou o CAPS de cabeça para baixo, quebrou tudo. Tiveram literalmente que ligar para a polícia para conter ele, né? Porque os trabalhadores que estavam lá não deram conta de segurar. E os pacientes, os outros pacientes ficaram desesperados, porque ele começou a virar tudo de cabeça para baixo, jogar os armários no chão, né? Jogar as cadeiras no chão. E se tornou uma ameaça. E se tornou uma ameaça. Todo mundo ficou com medo dele. Claro. E aí, os profissionais passaram por uma situação extremamente estressante, né? Que num ambiente de trabalho, né? Uma das profissionais, inclusive, desenvolveu depois sintomas de estresse pós-traumático. A questão que eu estou dizendo existe técnica para lidar com isso. Então, a pessoa que no trabalho passa por uma situação estressante, né? Principalmente policiais, né? É a categoria que mais passa por situação estressante. Segundo lugar, profissionais de saúde. São a segunda categoria, enfermeiros, médicos. Jurava que o jornalista estava em primeiro, doutor. Terceiro lugar. Terceiro lugar, eu acho que é o jornalista, se eu não estiver enganado, tá? Então, tem técnica para lidar com isso. Para lidar com a emoção negativa proveniente desses fatos que estão completamente fora do seu controle. Foi o paciente que surtou e começou a quebrar tudo e agredir as pessoas. Está fora do seu controle. Né? Você está na rua e é assaltado. Está fora do seu controle. Como lidar com a emoção negativa dessa violência? Né? Às vezes a violência é só psicológica, né? Você perdeu um bem físico. É uma violência psicológica. Você se sente agredido ali, né? Ameaçado naquele momento. Então, como lidar com isso? É possível desenvolver habilidades para lidar com essas questões. E esse mesmo evento, ele pode deflagrar pensamentos negativos. Por exemplo, o mundo é perigoso, não posso sair na rua. Já ouvi muito disso. De senhorinhas, principalmente. Isso. Né? Então, perceba que uma experiência, ela pode deflagrar pensamentos negativos, crenças que, na verdade, não são verdades, porque o mundo inteiro não é perigoso. Não é verdade, não. Né? Então, existem locais, inclusive em Vitória, são locais que são muito seguros, tá? Sim. E que não é problema a pessoa sair, passear. Isso é resultado de uma experiência negativa que a pessoa teve. Então, também é possível desenvolver habilidades para lidar com esses pensamentos negativos. Além disso, quando esses pensamentos, as emoções estão ligadas a um trauma específico, como esses que eu citei, é possível tratar em que a pessoa se lembra sem dor emocional. Então, ela tem a lembrança do que aconteceu, mas sem dor emocional. Tudo na terapia. Tudo em terapia, Legal. exatamente. Legal.
Viu, gente? Tem jeito. Não é quem está assistindo a gente. O senhor quer voltar para o script, doutor? Fica à vontade, você que escolhe. Ai, deixa eu aproveitar e te fazer Então, mais uma pergunta. Faz mais uma. Eu tô virando o jogo aqui, meu Deus. Não, é porque o senhor falou da questão do estresse e eu vi uma... Aqui, deixa eu pegar o meu dado aqui, eu selecionei. Da quantidade de pessoas afastadas por... Eu vi isso. Jornalistas afastados por questões de estresse, ou jornalistas que... esse dado foi o seguinte, que eu vi. Durante a pandemia, né, a quantidade de jornalistas que relataram aumento de estresse e ansiedade chegou a 61%. Aham. É o aumento. Isso. E no Brasil, né, o relato de sintomas de estresse, de ansiedade e depressão subiu 50% durante a pandemia. Então, existem eventos estressores que são coletivos, que realmente aumentam os sintomas de ansiedade, estresse, depressão. Isso realmente acontece. E agora essa questão do Ministério da Previdência, que apontou que em 2024 mais de 470 mil trabalhadores se afastaram por transtornos mentais, né? E que veio essa nova norma. Qual o nome da norma mesmo? Norma 01. 01. Que tem que tratar isso e as empresas têm que se preocupar mais com isso, né? Sim. Qual que é o ideal? Tem que ter um psicólogo em cada empresa? Não necessariamente, tá? Mas a empresa, ela precisa ter uma preocupação, né? Ter um profissional de saúde para orientar. Necessariamente, esse profissional não precisa estar sendo contratado pela empresa. Pode ser uma terceirizada que presta consultoria, né? Que orienta, que dá a consultoria. Só da empresa ter um plano de saúde associado já funciona? Não é suficiente. Porque está relacionado com a gestão da empresa. É como que o gestor, né, gere os processos da empresa, para que essa empresa não crie riscos de saúde mental. Mas isso todas as empresas têm que ter? Vai ter um momento que sim, caminha para isso. Que todos os processos da empresa vão precisar pensar no risco que esse processo causa na saúde mental do trabalhador. Até mesmo a forma como um tem que lidar com o outro, como um tem que tratar o outro, né? Essa questão da gentileza, da cordialidade, da educação, tudo isso aí pode ser um sinalizador de saúde mental. Vou dar um exemplo simples, né? Algumas empresas elas já implantaram, durante o horário de trabalho, treinos para melhorar as habilidades emocionais, para desenvolver inteligência emocional nos colaboradores. Que legal isso. E é do diretor lá de cima até o chão de fábrica, né? Até a pessoa que faz a limpeza. Todo mundo treina. Pode ser cada um num horário diferente, mas todo mundo passa pelo mesmo protocolo de treinamento para desenvolver flexibilidade psicológica, inteligência emocional. Isso cria empatia entre as pessoas, né? Isso gera tolerância, né? As pessoas ficam mais pacientes umas com as outras. E no fundo, né, um dos grandes problemas que a gente vê nas empresas está ligado à intolerância, de vários aspectos. Né? E o antídoto para a intolerância é empatia. Às vezes as pessoas acham que você combate intolerância com intolerância. Eu vou intolerar a intolerância. Não resolve, piora. A intolerância é a pessoa não aceitar aquilo diferente do que ela acha. Seria isso? Também. Né? Ela não tolera algo Isso. que ela não concorda. E aí, ser agressivo com agressivo não resolve o problema. Mas você vai fazer o quê? Você vai Ser tratar com empático. carinho? Ser empático. Né? Eu entendo porque você está irritado, eu entendo porque você sofre, eu entendo porque é difícil para você. E como é que seria essa dinâmica? Eu fiquei curiosa. Isso é empatia. Treino de mindfulness é o básico. É o beabá, treino de atenção plena. Treino de atenção plena desenvolve uma parte do cérebro, se eu não estou enganado, é a ínsula. A massa da ínsula cresce quando as pessoas praticam mindfulness. E a ínsula ela é responsável pela empatia. Responsável pela compreensão do outro. E a empatia com você mesmo também. Né? As práticas de autocompaixão estão relacionadas às práticas de mindfulness também. Isso é interessante também. Então, né? quando você coloca uma empresa inteira para treinar mindfulness, provavelmente eles vão ter mais empatia uns com os outros. Isso é natural. Eles melhoram a memória, melhoram a atenção. 10 minutos de mindfulness por dia já é suficiente para melhorar a produtividade. E isso não é meditar. Não. Porque, né? Não é Vê a pessoa calminha lá, ouvindo, né?
Não é meditar, né? Até porque meditar é pensar em algo. Prática de mindfulness, na atenção plena, você se concentra no estímulo que é perceptório. Não é pensar em algo, é perceber algo. E manter-se concentrado. Entendi. Isso melhora as relações, melhora a produtividade, melhora a saúde mental do trabalhador. Aí me veio mais uma situação, já que a gente viu que eu tô com o seu script do senhor todinho aqui. Porque assim, às vezes a gente vivencia, e mais uma vez, o que a câmera realmente não capta, né? Sim. Uma pessoa vivencia uma situação que é praticamente a mesma que a outra vivencia. E aí, contextualizando dentro do jornalismo, até que o colega me alertou, o Will aqui, que é muito importante, o nosso editor aqui, que está aqui conosco, na área do jornalismo existem várias editorias. Tem quem trabalha no esporte, em cultura, em cidades, que são os contextos do dia a dia, em polícia, e cada um vai ter um tipo de experiência. Nem sempre só o repórter policial, ele vivencia algo de violência, porque às vezes você tá também, até, por exemplo, no futebol hoje em dia, né, que tem essas torcidas organizadas e tanta gente que agride umas Sim. às outras sem qualquer motivo. O que consegue explicar o que é violência para um que o outro não sente, mas também acaba sofrendo uma consequência emocional depois? Deu para entender? Sim. Primeiro que as pessoas elas têm predisposições diferentes. Seja biológica, tá? Porque eles têm DNA diferente, seja do treinamento psicológico. Então ele teve uma cultura familiar rica de valores, né? Ele teve uma comunidade em que ele convive que é rica de valores. É só você vai na igreja? Não valores? necessariamente. Pode estar na igreja, pode estar na família, pode estar numa organização civil. Né? Necessariamente não precisa ser a igreja. Tá? E aí ela tem oportunidade de desenvolver isso sem perceber. Desenvolver habilidades psicológicas naturalmente ao longo da vida. Quem tem mais habilidade consegue lidar melhor com os estressores. Entendi. É da formação dela dentro de casa? Por exemplo. O que é importante dessa formação, doutor? O pai, a mãe oferecerem o quê? Um pouco do que a gente está falando aqui, né? Compreensão, empatia. Se você for olhar, as práticas parentais, elas têm mudado muito ao longo do tempo. Algumas coisas, elas são da cultura. E cada cultura tem a sua. Mas tem coisas que é universal, tá? É regra. Não existe nenhuma indicação, nenhuma pesquisa do mundo que, por exemplo, agredir fisicamente uma criança ajuda, melhora o comportamento dela. Com certeza. Ou piora, ou não ajuda nada. Então, na pior das hipóteses, o pai está gastando tempo, energia e não vai ter resultado nenhum. Com a agressão. Com a agressão física. Exato. Então, o que eu estou querendo dizer? Existe o inverso também. Existem sinalizações do que pode potencializar o desenvolvimento de uma criança que ela vai ter altas habilidades psicológicas para lidar com situações de estresse, para não desenvolver pensamentos negativos. Então, existe o biológico, não tem muito o que mudar, mas existe o psicológico também, isso vem por meio da cultura. E existe o treino individual, né? Tem pai que a criança ali tem 6, 7 anos, está entrando na escola, eu queria fazer uma avaliação com meu filho. Mas para quê? Porque eu estou preocupado se ele está bem, né? Tem algum comportamento inadequado? Aí ele começa a contar. Às vezes ele faz isso, às vezes ele faz aquilo, né? Eu não concordo. Como é que eu faço nesse caso? Então, o pai tem uma preocupação de receber a orientação de um profissional especializado. E a gente percebe que essa mudança impacta o desenvolvimento da criança. A criança já está passando lá, mas ela começa a ter, por exemplo, satisfação de ir para a escola. Ela está sendo aprovada, tem um desempenho escolar satisfatório. Mas quando ela consegue receber um acompanhamento adequado, não necessariamente diretamente pela criança, né? Às vezes é do psicólogo através do pai. Né? O pai é treinado e ele muda a forma de lidar com a criança. Isso melhora o desempenho escolar dela, melhora a relação com os amigos. Faz sentido? Sim, é até interessante que tem muito pai ou mãe que fala: você fica quieto, você me respeita, que eu sou mais velho que você. Mas nem sempre isso funciona, né? Não. Esse ditado. Não funciona. Não funciona. Na verdade, o que funciona é o contrário, é a empatia. Porque esse filho vai crescer e ele vai fazer isso com esse pai quando ele for idoso. Nossa! Vai retornar a agressividade. Quase 100% dos casos de violência de familiares contra idosos
esse idoso, ele foi um agressor com esse cuidador. Seja uma sobrinha, seja uma irmã mais nova, seja um filho. E aí, normalmente a frase é, eu só estou fazendo com ele o que ele fazia comigo. Entende a importância de mudar a forma de cuidar das crianças? E o senhor falou assim, compreensão, o que mais? Claro que amor, empatia, o que mais que é importante nesse ingrediente dentro de casa? Estabelecer limite. Limite é muito importante também. As crianças sofrem muito, os adolescentes sofrem muito de ansiedade, estresse, ansiedade, em partes isso é falta de limite. É mesmo? O excesso de limite é um problema. Ah, tá. E a falta de limite também é um problema. E a gente tem os dois extremos na nossa sociedade. E como saber qual é o limite? Tem que ter uma orientação profissional. Seja para... via de regra, os pais sabem. Via de regra, eles sabem. Tá? Porque isso está relacionado com os valores deles. O problema é quando eles não têm clareza dos valores. E aí eles não conseguem botar limites claros. Ou eles têm dificuldade de colocar esses limites claros porque eles não sabem como fazer isso. E aí o profissional vai levar isso para eles. Olha, você consegue botar isso deste jeito. Até porque se não der limite nessa idade, depois começa a fazer besteira e pode virar até um criminoso, igual a gente vê nas matérias? Pode, mas a maioria não vira criminoso. A maioria adoece. A maioria das pessoas que têm, né, situações... as crianças, o comportamento mais comum das crianças, elas ou ficam muito agressivas ou elas ficam muito retraídas. É o sinalizador. Tá? No caso, à medida que vira adolescente, pode ter problema escolar. Sim, é um sinalizador. Pode ter conflito com os pais, se isola demais, não participa das atividades da família. É um sinalizador. E evoluindo para a idade adulta, potencialmente desenvolve aí transtorno de ansiedade, transtorno de depressão. E o mais grave de todos que eu vejo, meu ponto de vista, é a dependência química. Então, muitos casos de dependência química, isso é estatisticamente significativo, tá? Existe uma correlação entre pessoas que sofreram abuso, negligência, violência na infância e dependência química. Então, essa criança que foi maltratada, né, abuso, negligência, violência, na idade adulta, ela potencialmente é usuária de substância. A droga é uma fuga? Sim, a gente ouve? é a fuga do trauma, da dor emocional. Mas também não pode passar a mão na cabeça. Como lidar com isso? O profissional vai ajudar. Como ajudar, né? Como reconhecer o potencial da criança e como botar limite nela sem necessariamente produzir dor física. Agora, assim, mais uma pergunta, já que eu saí completamente. Muita gente fala em fazer terapia ou quer melhorar em várias situações, mas talvez não tenha coragem de se expor, no sentido de expor o sentimento, o que está sentindo para o profissional. Ótimo. Eu percebi isso de outras pessoas, né, amigos meus. É difícil mesmo, porque a pessoa está falando de algo que pode ser até vergonhoso para ela, né? Sim. É difícil. O senhor pega muita situação assim? Eu recentemente recebi um caso assim. Qual é a questão chave? Não existe a possibilidade de você criar vínculo com interpessoal com outras pessoas se não há abertura. Ela tem que querer se tratar e falar do problema dela. Não necessariamente. Tá? O que eu estou querendo mostrar é o seguinte. Como que alguém vai criar vínculo interpessoal com outra pessoa se ela não se abre? Então, se a pessoa não se abre com ninguém, ela não cria vínculo interpessoal com ninguém. Se ela se abre pouco, os vínculos são rasos. O psicólogo é a melhor pessoa para ela treinar isso. E o psicólogo tem técnica para isso. Tem técnica para que ela se sinta à vontade em se abrir. E não adianta chegar e conversar com uma amiga e falar do problema. Pode resolver, pode não resolver. Tem coisa que é pro amigo. Tem coisa que é pro psicólogo. Essa frase não é minha. Tá? Celton Mello fala isso. Então, tem coisa que é pro amigo do baile, fala. Tem coisa que é pro psicólogo. Tem coisa que só o psicólogo vai te ajudar. Mas também tem coisa que só o amigo vai te ajudar. A questão é, não dá para fazer amigo se você não se coloca numa situação vulnerável. E a pergunta é, quem é a pessoa mais segura, mais indicada, qual o profissional mais indicado para você se colocar numa situação vulnerável? É o psicólogo, que é a pessoa que não vai te julgar, não vai te avaliar,
Não vai dizer, você está certo, você está errado. Uhum. Pode continuar a fazer, deixa de fazer. Ele vai te perguntar, fazer perguntas que vão te ajudar a refletir sobre essas suas dúvidas. Uhum. E conseguir se abrir, né? Compartilhar com ele essas emoções negativas. Uhum. E o sigilo, né? Ou seja, ele não vai usar essa sua vulnerabilidade para nada. Lembrando que não é fraqueza, né? Ah, isso sim. Não é fraqueza, é vulnerabilidade. O que é fraqueza? É você fez algo pelo qual você pode ser punida. Né? Você foi lá e cometeu um crime, uma contravenção, você pode ser punido. Isso é uma fraqueza? Isso é a fraqueza. Você pode ser punido por isso. Sofrer um processo administrativo. Agora, qual é a vulnerabilidade? Vulnerabilidade, você não pode ser punido por aquilo. Mas aquilo te gera emoções negativas muito grandes. Né? Então, por exemplo, um cliente falou assim, eu sinto muita vergonha de falar isso, mas eu já puxei a orelha do meu neto. Quantos já não fizeram isso, quantas vezes? Então, assim, não é crime, não chega nem a ser violência contra a criança, né? E assim, ele fala, ele nem chorou, mas eu me senti mal quando ele fez uma cara de tristeza. Isso seria o quê? Uma fraqueza? E isso não é fraqueza, porque ele não pode ser punido. Sim. Né? Não vai ser punido por puxou a orelha do neto. Né? Mas é a vulnerabilidade dele. Ele tem dificuldade de confessar isso. E aquela questão de que todo mundo é bom e é mal? É bom e mal em que sentido? O que é bom No e mal? comportamento, às vezes a pessoa acha que por ela ter falado de forma grosseira com alguém, ela é uma pessoa muito ruim. Não tem isso? Tem. Tipo, todo mundo é um pouquinho bom, um pouquinho ruim, não tem isso? Vou tentar explicar. Essa é a avaliação que a gente faz sobre a gente mesmo. Ok? E a gente tem que ver de que ponto de vista. É em relação à moral social ou é em relação aos meus valores pessoais? Porque a moral social, ela está sempre pensando em benefício do grupo. Por exemplo, os 7 pecados capitais é um exemplo, né, de comportamentos que são prejudiciais para o grupo. Mas podem ser benéficos para o indivíduo. Né? Então, a pessoa pode ter valores que são contrários, por exemplo, à moral social. Então, de que ponto de vista? É o valor do indivíduo, ele está indo contra os próprios valores ou ele está indo contra a moral do grupo? Entende o que eu estou dizendo? Entendi. Então, em geral, quando a pessoa fala, eu sou uma pessoa ruim, em geral ela está falando do grupo, o julgamento que o grupo faz dela. Eu sou uma mãe ruim. Né? Eu sou um profissional ruim. Os homens falam muito, eu sou um profissional ruim, não sou suficientemente bom como profissional, e as mulheres, eu não sou suficientemente boa como mãe. Eu não sou suficientemente boa dona de casa, doutor. Isso. Não fiz almoço hoje. Olha que interessante. Para algumas pessoas, falar isso pode ser extremamente vulnerável. Esse é um exemplo claro... Eu não sou suficiente para tudo. Né, entendeu? Esse é um exemplo claro de vulnerabilidade. Você pode não sentir emoção negativa, mas algumas mulheres podem sentir. Mas eu fico preocupada. Pode ficar. É um julgamento, pode ser um julgamento que você faz de você mesma. Eu tenho que dar conta de tudo, que a mulher tem muito disso, Isso, né? pode ser um pensamento negativo. Faz sentido, tá? A questão é como você lida com esse pensamento negativo. Que habilidades você tem para lidar com eles? Eu acho que eu vou correr depois do serviço e fazer a janta para melhorar. Se tiver alinhado com seus valores. Pode. Pode fazer a janta. Mas pode ser que você esteja repetindo o que todo mundo fala para você fazer. Que é da cultura. Que é do padrão que a mulher tem que fazer tudo. A mulher tem que fazer a janta. Você pode comprar uma refeição saudável. Boa, doutor. Entendeu? Necessariamente não precisa ser, né? Não precisa comprar uma refeição que vai, né, sair fora do cardápio, né, da família. Né? Então, voltando à questão que você trouxe aí, sou boa ou sou ruim? Então, de que ponto de vista? É dos seus valores pessoais? Né? Ser uma boa dona de casa, está alinhado com a pessoa que você quer ser? Está alinhado com seus valores? Se está alinhado, né, o dia que você esqueceu de fazer o almoço, no fundo você está traindo você mesma. Que loucura, né?
Entende? Mas se você está repetindo um padrão que a sociedade te impôs e que você comprou essa ideia e que essa ideia não está alinhada com a pessoa que você quer ser, não tem problema nenhum não fazer o almoço e comprar o almoço pronto. Sair para almoçar, se for o caso. Nesse dia que você esqueceu, nesse dia que você não conseguiu, ficou doente, teve uma intercorrência no trânsito. Mas vai muito da parceria dentro de casa com a família, claro, né? Sem dúvida, da organização da família. Exato. E essa compreensão, né, que para essa pessoa é valioso fazer o almoço, todo mundo vai ajudar ela a fazer. Não, para essa outra pessoa pode comprar pronto, não tem problema. As mulheres às vezes querem ser Mulher Maravilha e não dá certo. Não dá certo. Essa sobrecarga estressa as mulheres desnecessariamente. Elas compram uma ideia que não é delas. Não, e é verdade, e tem todos os lados, né? Porque você faz a comida e você limpa a casa, aí a unha já se desfaz, aí já mexe com, né, a imagem, com uma série de coisas, né? É outro podcast, doutor. Dá para fazer. Só sobre autocuidado da mulher. Sem dúvida. Como desmistificar a Mulher Maravilha? Sim. Porque tem essa tripla jornada, né? Ela como profissional, ela cuidando dos filhos, ela como mãe, e ela como esposa, cuidando do marido. Né? Como se o homem não conseguisse cuidar sozinho, também tem isso, né? Lógico que não tem problema nenhum esse combinado. Né? Você me ajuda com umas coisas e eu te ajudo com outras coisas. Está tudo combinado dentro da família. O problema é quando todo mundo joga isso nas costas da mulher e ela compra essa ideia, que ela tem que fazer tudo. Ela tem que ser profissional, ela tem que ser mãe, ela tem que ser esposa. E só ela tem que fazer. E só ela pode fazer, ela não pode delegar ninguém para cuidar do filho, para ser babá. Viu? Atenção, mulheres, hein? Ela não pode botar a roupa do marido para lavar na lavanderia, porque é ela que tem que lavar. Então ela toma tudo para si e não dá conta, e lógico que adoece. E tem ela sendo ela, né? Sim. O que ela vai fazer por ela mesma? E como ela vai cuidar dela mesma. E dá uma sensação de culpa, né? Sim. Nossa, eu tô deixando de fazer algo em casa ou não sei onde para fazer algo para mim. Sim. Né? Por isso que é tão importante a clareza dos valores. O meu dia só tem 24 horas. Não tem como mudar isso. O que é mais importante dentro disso tudo que eu posso fazer? Não é que eu tenho que fazer, que eu posso fazer. Quais são os problemas que eu vou escolher resolver? É escolher resolver a roupa suja, é a cozinha que está suja, que tem na louça para lavar. O que eu vou escolher resolver? Não, eu vou delegar. Não, esse aqui eu delego, esse aqui eu delego. Eu faço o que só eu posso fazer. Só eu posso fazer atividade física, tem como delegar. Então eu vou fazer atividade física. Não lembra disso não, doutor? Né? Tá faltando eu fazer atividade. Mais o que de perguntas? Vamos lá, vamos voltar para o script. Quer voltar para o telejornalismo? O senhor que sabe, que eu acho que tudo isso faz sentido com saúde mental, né? Sim. Porque eu acho que quando a gente fala de saúde mental, da jornalista, mas da mulher, né, da dona de casa, tudo isso faz sentido e eu acho que conecta com várias pessoas assim que eu fui me lembrando durante o podcast. Eu queria te perguntar um pouco sobre como que é a atuação do telejornalismo aí, quando a gente vai falar de cobrir notícias que são violentas, tá? Eu quero que, assim, um pouco para matar a curiosidade das pessoas. Como é que é entrevistar uma pessoa que foi vítima de uma violência, que passou por uma agressão, ou até mesmo o acusado, né? A pessoa que é acusada de cometer o crime, de cometer a agressão. Como é que é o trabalho do jornalista nesse aspecto? Tem que ser muito empático e cauteloso. Quando a gente lida com uma situação dessa, tem inclusive uma equipe de reportagem que, para mim, é o pior papel. Ele vai para a porta do DML. Por que na porta do DML? É onde ele encontra os parentes das vítimas de violência, porque os corpos de pessoas que são vítimas de acidente traumático ou de homicídio passam pelo DML para reconhecimento do corpo e liberação. Então, esses parentes têm que ir lá reconhecer esse corpo. Quando é vítima de alguma doença, é SVO, que é o hospital, que é diferente. E aí, o repórter com o cinegrafista, eles ficam na porta do DML esperando esse parente chegar. Ou o preso chegar, que é o acusado do crime. Então, você tem que ter muita cautela, discrição e empatia. Vamos supor que você vai entrevistar o parente de uma pessoa que morreu violentamente.
você tem que primeiro abordar de maneira cuidadosa e dar o direito dela de querer falar ou não. Uhum. Que você se identifica, que você é de tal emissora, o seu microfone está ali ligado para ela saber que o que ela falar pode ser usado. Mas aí você chega com cuidado para ir conversando com aquela pessoa e ver se ela quer falar. Então é muito pautado na sensibilidade, na empatia, no respeito à privacidade, sem julgamento, igual o senhor falou, porque aquela pessoa está falando daquela dor, né? Ou que não seja um parente de uma vítima, mas uma pessoa que sofreu uma violência, né? E eu me recordo de vários casos que você tem que chegar com muita calma e perceber se ela quer falar ou não. E aí perguntar algumas coisas e só respeitar o que ela quer falar naquele momento. E aí você volta e fala para o seu editor, olha, consegui alguma coisa. Ou a pessoa falou tudo. E aí você tem todo um conteúdo, mas que você deixa claro que aquilo vai ser divulgado se ela autorizar. Então é uma situação extremamente delicada e que a gente tem que ser feita e que o conteúdo tem que ser colhido com muita ética. Eu acho que é o principal, porque é o respeito àquele momento daquela pessoa. Excelente. Então, pensando aqui no que a gente falou, né? O profissional que faz essa cobertura, que vai lá colher, né? Entrevistar a vítima ou o agressor, né? A pessoa que está sendo acusada de algum crime. Esse profissional, ele está numa situação de risco, né? Tô pensando aí em saúde mental. Sim. Doutor, eu me lembrei até de uma situação que a pessoa foi assassinada num lugar da serra, e eu logo tinha entrado nessa empresa que eu estou agora, e o corpo estava cercado de pessoas. E aí, aquelas pessoas querendo ver o corpo da vítima, até pela curiosidade, tinham pais que estavam botando criança de colo na carcunda para mostrar o corpo. E eu cheguei, eu me revoltei tanto com aquilo, eu comecei a brigar com aquelas pessoas. Tira essa criança daqui, esse menino está fazendo o quê? Vai para a escola. Eu me vi numa situação de enfrentamento, aquela situação, e depois eu fui vendo que, entre aspas, tem ambiente que aquilo é natural. Sim. E eu fiquei revoltadíssima. Da cultura, né? Da cultura. Isso deve fazer mal também àquelas pessoas que veem isso, né? Morador. Pode ser que naquele momento ela não perceba isso. Tá? Pode ser que naquele momento ali ela não note... Não tem que mostrar a criança um corpo, uma violência. Não. Ela não perceba isso. Mas depois tem um efeito. Né? Porque se o efeito é imediato, se ela sente náusea, né, sente enjoo, ou ela tem alguma outra emoção, uma repulsa, é natural que ela se afaste. Tá? O problema, ela permanece ali e o efeito demora para vir. Pode, inclusive, que a gente falou, né, desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático. E a criança, ela não tem controle. Né? Se ela é exposta àquela situação. Exatamente. E ela pode, e nesse contexto aí, ela pode até naturalizar, por exemplo, a morte, naturalizar a violência. Né? Naquela cultura, se isso acontece, pode acontecer com a criança. Se não há essa preservação da criança, porque a criança, imagina uma casa em construção. O reboco está molhado. Então você põe a mão, fica marcado. Fica marcado. Se joga a água ali, desaba. Então, a maturação neurológica da criança segue um processo epigenético. Como é que esses pais vão expor essa criança a uma situação? Por isso que a criança ela se vicia muito mais fácil na droga do que o adulto. Mas que tipo de droga? Qualquer droga que gera dependência. Sim. Qualquer droga tem um potencial de dependência, a chance de uma criança viciar é maior do que de um adulto, porque o sistema dela está em construção. Um adulto é a casa do reboco que já secou. A partir de que idade, doutor? 18 anos. Né? O adolescente, ele é mais... Por isso que o adolescente não pode consumir substância. Porque a chance dele se tornar dependente é maior que o adulto. Né? Encafiar esses jovens. Entende? E o mesmo se aplica à questão de exposição à violência. Né? Para o adulto, ele está protegido já para aquilo. Ele tem um sistema psicológico protegido. A criança não. Aquilo pode gerar um trauma para ela. Independente do que ele sofreu ao longo da vida, chegou a 18 anos, já está... Ele tem uma proteção melhor. Lógico que se ele sofreu violência, aquilo ali tem um impacto diferente nele. Né? Mas na maturação natural, a proteção do adulto é maior. Ele consegue se proteger mais do ponto de vista psicológico de uma exposição dessa do que uma criança.
O mesmo se aplica a ver os próprios atos de violência, né? Uhum. Eu respondi a sua pergunta? Respondeu. Eu queria falar um pouco sobre o tema polêmico, nosso tempo está acabando, Tá. sobre a questão de comunicar suicídio, cobrir suicídio. Sim. Né? Em geral, a mídia não divulga, Uhum. mas tem casos, especialmente pessoas famosas, Uhum. não tem jeito, vai sair na mídia que a pessoa Uhum. perdeu a vida e essa perda da vida foi por conta dela mesma. Então, como é que a mídia consegue divulgar isso e evitar que as pessoas imitem, né, essa forma de fazer mal para si e tirar a própria existência? Até pouco tempo, era como se fosse uma conduta, um acordo sem ser assinado de que não se divulga suicídio. Uhum. Até que, com o tempo, a gente foi percebendo que estavam acontecendo muitos casos, inclusive aqui em Vitória, de pessoas que subiam a terceira ponte e se jogavam. Uhum. E só se tinha conhecimento por causa da ponte fechada. Uhum. Então chegava a informação, olha, muito trânsito na terceira ponte. Uhum. Então a gente checava a informação com polícia militar, né? Uhum. Com CETURB, a ponte está fechada porque é um caso de tentativa de suicídio. E aquilo ficava-se horas parado com o trabalho das equipes tentando resgatar aquela pessoa. Enfim, então com o tempo foi se percebendo a quantidade de casos e que era necessário se falar sobre o assunto, mas de maneira que não incentivasse. Sim. A saída foi se falar sobre prevenção. Sim. Então a gente divulga muito o CCV, que é o Sim. 188, Uhum. que é para que a pessoa ligue, converse, né? Atendido por voluntários, mas que ajudam a pessoa. São treinados e muito bem treinados, diga-se de passagem. Legal. E aí a gente, então, vai, assim, de uma maneira muito cuidadosa, falar de prevenção. Tanto é que tem o mês de maio, né? Amarelo, não é isso? Setembro Amarelo. Isso, Isso. mês de setembro amarelo. Desculpa, é que são tantas datas, Tá né? certo. E que a gente trabalha o tema para incentivar a prevenção e o cuidado, né? Ótimo, excelente. E falando assim do tema, né? A pessoa que tem essas ideias, né? De acabar com a própria existência, né? Uhum. O CCV realmente Uhum. é uma válvula de escape no sentido de deixar a pressão sair, né? E ter uma atitude que vai ser permanente, muitas vezes por um problema que é temporário, né? O CCV não substitui o tratamento, né, psicológico, psiquiátrico, e toda pessoa que está passando por uma situação dessa, ela tem prioridade de atendimento nas unidades de saúde, no pronto-socorro. Que legal, isso eu não sabia. Sim. Então, se alguém que está escutando a gente, né, tiver passando por uma situação dessa, tiver com esse tipo de pensamento, busca sua unidade de saúde, né? Você vai ter prioridade, sim, para ser atendido, passar por uma avaliação, né, para ter um encaminhamento aí para um profissional que possa te ajudar, possa te atender. Então, para fechar, né, caminhando para o final, queria que você fizesse aí as considerações finais. Doutor, eu fiquei muito feliz de estar aqui hoje, agradeço o convite, o espaço. Espero que muitas pessoas aproveitem muito o conteúdo, porque eu acho que foi esclarecedor, para mim foi, a gente falar de um tema tão sensível e importante. Falamos de várias nuances, né? Não só do que a câmera não capta no jornalismo, mas na vida do dia a dia de todos nós que somos não só profissionais, mas pessoas também, e tentar derrubar alguns tabus. Excelente. Queria também agradecer muito sua presença aqui. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite, né? E poder trazer, né, esclarecimento para a população. Esse é um dos papéis do psicólogo, né? Trazer orientação, né, técnica científica para a população e desmistificar, né, seja a técnica do psicólogo, seja a atuação, né, seja os resultados do trabalho do psicólogo. Obrigado. Obrigada. Valeu, Will. Pode cortar para nós.